Agora sim, gente, formal. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu queria só fazer alguns lembretes. Hoje a aula síncrona na manhã. Eu fiz uma bagunça no calendário e eu peço desculpas a vocês, mas a aula de amanhã vai ser reposta pós-prova, que é a aula referente ao vídeo que eu vou deixar de correção da prova, tá? Eu peço desculpa porque no meu cronograma eu não havia colocado essa aula que eu disponibilizo de correção de prova. E como quando eu fui ministrar análise tanto das malhas quanto dos nós, com a presença de fonte de tensão e corrente, eu juntei duas aulas em uma, até mesmo pelo que o assunto permitia, eu acabei ficando com essas duas aulas. Como eu faço mais de um modelo de prova, então será mais de um vídeo de correção. E semana que vem são as aulas referentes à prova. Sendo assim, eu ministro aula, Ítalo vai me ajudar, mas eu ministro aula quinta-feira, que foi um pedido concomitante de Ítalo, que não é um pedido nada demais, respeitar o que é a aula síncrona, e a Ellen, né, no dia que pediu para que ficasse mais próximo à prova. Outra notícia boa que eu tenho que dar para vocês é, nosso monitor vai trabalhar, né, eu tenho contato com não sei quantos inscritos eu tenho, mas pelo menos um eu sei que escreveu, que confirmou para mim. Então, ele vai trabalhar na véspera da prova de vocês, o que vai dar um suporte também a tirar as Você dúvidas de passou está vocês. lascado. Eu não sei quantos inscritos a gente teve, porque eu não perguntei lá na direção de ensino. Eu vou ver se amanhã eu tiro um tempo, que eu tenho que tirar dúvida de outras coisas, e pergunto quantos inscritos eu te tenho. Se eu tiver só esse inscrito que falou comigo, eu já vou até antecipar minha reunião com ele, porque ele está realmente frito na mão de vocês, tá? Mas vamos lá, gente. Recados dados. Ítalo, confirma para mim, nossa aula semana que vem é quinta, síncrona, correto? É sim, Não professora. sei se ele tem disponibilidade de microfone. Obrigada, Ítalo. Desculpa ter. Nem sabia se você podia ligar o microfone. Só compartilhar minha tela com vocês. Gente, se ninguém se opõe, eu vou começar a tirar as dúvidas da ordem que eu recebi no grupo, tá? Eu vou começar com a dúvida da Mariana. Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta, seja lá que cunho for, antes da gente trabalhar a dúvida da questão que a Mariana mandou? Então, eu vou começar, Mari, com sua dúvida, tá? Tá certo. Eu vi aqui e me corrija, a questão pergunta, obtém as tensões nodais V1, V2 e V3 no circuito da figura. A Isso. questão, na seção que está aqui no livro, ela é uma análise nodal, mas nada bloqueia você fazer por análise em malha, tá? Então, a pergunta é, você foi por que raciocínio? Nó ou malha? Fui por nó. Então, meu raciocínio foi o seguinte: eu vi tudo isso aí como um super, super, super nó. Ou seja, aí tudo no meio ficou o traço. Isso aí era meu super nó. Aí eu fui e analisei todo o meu super nó, certo? Aí depois de analisar meu super nó, vou ter três tensões. Então eu preciso de três equações. Aí eu rodei essa primeira malha aí de baixo, a de 4 miliamperes, que tem uma da super malha, e rodei a outra. Aí encontrei minhas três equações, só que na hora que eu joguei na calculadora, fiz, refiz e estava dando o mesmo resultado, só que não coincidia com o resultado do gabarito. Tá, eu vou fazer junto com você, tá bom? E aí eu vou aproveitar e vou tirar dúvida das pessoas que ficaram sobre a teoria. Vamos lá. Aqui eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós que não de referência. A questão já trouxe quem era o nó de referência, tá? Então, mas quando a questão não traz, recapitulando, é
Quando você pega um circuito, você determina quem são os nós, ou melhor, você localiza, né, seria até o mais correto de dizer, você localiza quais são os nós do seu circuito, então aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro nó, aqui eu tenho mais um, e por fim eu tenho esse nó aqui, certo? E daí que você determinou, ou localizou, enfim, a palavra que você queira, que você achou quais são os nós do circuito, você então determina qual vai ser, aí a escolha é sua. Você escolhe onde é o nó de referência, tá? Nessa questão aqui, ele já trouxe para você quem era o nó de referência. Bom, coloquei o nó de referência, como o próprio nome já fala, ele vai ser a referência do meu circuito. Então, aqui eu tenho certeza que a tensão é nula, tá? E aí eu chamo ou dou valores genéricos para os outros nós. Então, a questão chamou aqui de V1, aqui de V2 e aqui de V3. Bom, quando eu tenho uma fonte de tensão, vou começar por essa aqui, entre um nó de referência e um nó que não é de referência, é o caso 1 da aula. Eu posso dizer que V2 de cara é 12 volts. Certo, Mari? Ah, acho que já tirou minha dúvida, mas continue. Bom, então eu já sei quem é V2. Quando eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós que não de referência, é o que a gente caracteriza como supernó, tá? E aí o que que rola? E aí o que que acontece? Que para resolver um supernó, eu reescrevo esse circuito. E aí me permita não reescrever, tá? Mas eu vou desenhar por cima, mas se ficar ruim para alguém entender, é só falar, Marley, redesenha aí. Então, para caracterizar, o que acontece, né, para a resolução com supernova? Eu venho aqui, curto o circuito, deixa eu mudar a cor da caneta, que eu acho que é mais fácil. Eu venho aqui, curto o circuito, os nós envolvidos. Então, aqui seria o meu primeiro supernó, inclusive na aula eu trago uma questão com dois supernós também, né? E aqui seria o meu segundo supernó. Então, Mari, vê se você consegue enxergar algo do seguinte. Aqui eu tenho um resistor de 5K. Aqui seria referente ao V1. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter um curto, né? Eu vou pegar a fonte e vou curto-circuitar até V2. Então, até V2, perdão, aqui é V1. Até V2, eu apliquei o curto dado ao supernova. Idem ao V3, eu vou dar um curto dado ao supernova. Aqui embaixo eu continuo com a minha fonte de 4 mili. Aqui eu continuo com a fonte de 12 volts. E aqui o meu resistor de 10K. Continuando, Mari, se você tiver alguma dúvida antes, é só me interromper, tá? Fica à vontade. Continuando, veja se você consegue enxergar aqui o resistor de 5K, ele está entre os potenciais V1 e V3. E V1 e V3 agora, ele é um curto, tá? Então, o que eu posso afirmar é que 5K está em paralelo com o curto-circuito. Então, aqui, esse cara, ele não entra e me corrija, viu, Mari, se eu errar em algum momento. O cara de 5K, ele não entra na discussão do problema porque ele fica em paralelo com o curto. Então, quando você fala, Marley, eu vim aqui e analisei a malha 1, você chamou aqui de uma malha 1, e aqui uma malha 2. Eu vou dizer, Mari, você está correto. Só que essa parte aqui do circuito não vai intervir para você. Então, aqui seria, sei lá, vou chamar de corrente 1, e aqui de uma corrente 2. Lembrando que aqui é meu referencial, então aqui é positivo, negativo de V1, positivo, negativo de V2. E no momento que você roda, então você vai chamar aqui para malha 1. Se tiver muito pequeno o meu slide, me avisa também que eu aumento, tá, o zoom. Então eu vou partir daqui, vou ter menos V1,
Ah, aí, acontece o seguinte, Mari, que quando a gente roda, já ia errando, ó, para utilizar a lei de Kirchhoff das tensões, você precisa utilizar o circuito original. Quando você utiliza a lei de Kirchhoff das correntes, você analisa o quem entra e quem sai do nó. Se você está rodando a sua malha, aqui você tem que devolver, porque na verdade seriam as equações de restrição, certo? Que eu chamo na aula de equação, eu não, quem chama é o sádico, eu só copiei. É equação de restrição, por isso que as fontes voltam. Eu vi que alguém abriu o microfone e fechou. Acho que foi eu. Primeiro, eu não tinha perguntado essa dúvida, mas eu estava ajudando ontem com o Matheus, inclusive, e eu tinha ficado, era outra questão. Aí em cima, ou era do lado, tinha ficado um resistor em curto. Eu digo, Matheus, esse resistor está em curto, mas nós não estamos fazendo resistência equivalente. Eu digo, tá. E aí pronto. Minha corrente, sim, quando eu fui rodar, fazer o LKT, aí nesse primeiro laço, no caso, nessa primeira malha, eu fiz menos V1, menos 10, só que aqui eu pensei que entrava o V2 e o 12. Eu não sabia que o V2 ia ser igual ao 12, entendeu? Entendi, mas eu acho que eu esclareci no início, porque olha só, isso aqui, ó, a fonte, ela diz o seguinte, se eu desenhar a fonte aqui separado, vou até me perdoe girar ela, e aí eu vou chamar isso aqui de um A, isso aqui de um B, tá? 12 volts me lembrou o terminal de bateria de um carro. Então, pense que isso aqui é a bateria de um carro. Você vai com o multímetro e mede a tensão aqui, você está dizendo, olha, entre esse terminal, que eu chamei de A, e entre esse terminal de B, bateria, geralmente, ou seja, a diferença de potencial é 12 volts. Se eu pegar A e pegar B, eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts. Se eu disser assim, Mari, eu vim aqui e aterrei o B, tá? Então, aqui a tensão é nula. Você vai virar para mim e vai dizer, Marley, você pode fazer o que você quiser no B. A diferença de potencial entre A e B é 12. O que muda quando eu aterro aqui é que aqui você tem a certeza que é 12 volts. Antes, de uma forma genérica, sem saber que o B era zero, você não sabe se o A é 12. Por exemplo, se o B for 10, aqui vai ser 22. Porque entre o A e o B tem que ter uma diferença de 12 volts. Marley, por que você está falando tudo isso? Para trazer para aqui, ó. Aqui eu tenho uma fonte de tensão que me diz que a diferença de tensão é 12 volts. Só que embaixo está aterrado. Então, a única certeza que eu tenho é que V12, V2 é 12. Não sei se eu esclareci ou se eu compliquei. Sim, entendi. Então, resolvi toda a sua vida. Posso dar essa questão como já resolvida. Por mim, tudo bem. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas minha dúvida já foi esclarecida. João, a palavra é toda sua. Professora, a senhora pode repetir, por favor, porque desconsiderou a resistência de 5 lá em cima que travou aqui. Claro. É o seguinte, se você não conseguir falar é ótimo. Se você não conseguir ver, eu tenho 2 João em sala, né? Perdoe, João Vitor. João Pedro, você me fala, Marlene, eu ainda não sei identificar um supernova. Eu faço questão de te mostrar, tá? A hora é agora, o que não pode é sábado que vem. Então, é o seguinte, eu não sei se você consegue identificar que essa fonte de 10 volts vai caracterizar um supernova, bem como a fonte de 20 volts também caracteriza um supernova. E o que é que acontece com o supernova? O supernova é o seguinte, para a resolução de questão com supernova, nós precisamos curto-circuitar, nós precisamos zerar ali, né? Então, eu mostrei para vocês em aula, perdoe-me, que aqui eu tenho que dar um curto, né? Eu tenho que garantir que o valor de tensão vai ser zero, bem como aqui também.
Quando eu faço isso, isso aqui vai ficar um fio, né? E aqui eu tenho um resistor de 5K. Então, acontece que o 5K, que está entre o V1 e V3, ele está em paralelo com o curto. Então, eu venho cá e desconsidero o 5. Ah, entendi. Valeu. Entendeu? Não por isso. Gente, Ô, mais Bruno, alguma dúvida nessa questão? essa, Oi, essa, Caduzinho! outra, essa questão aqui, quando a pessoa fala de não conhecido, é o terra, né? Ou de referência ao terra, né? É porque Isso. no caso, me gerou uma dúvida, porque esse V2, quando eu olhei, eu fiquei em dúvida se é uma supernova, porque é 12, e era conhecido o valor. Mas valeu, bro. Obrigado. Em relação ao zero, Deixa eu te fazer uma pergunta, rápida para você me responder e eu trabalhar a sua dúvida. Qual o conceito de supernova? supernova é quando eu tenho uma fonte de tensão ligado a dois nós que não são de referência. Mas minha dúvida Como está a fonte de 12 volts? é porque, para mim, eu pensei que quando ele falava referência, era em sentido de valor conhecido, e não do zero. Porque se fosse valor É porque, conhecido, aqui não seria. Então, em relação ao zero. é porque é o seguinte, a gente garante que é terra, a gente pensa em instalações elétricas, por exemplo, que você pega um fio, passa lá na sua casa toda e você leva até a terra, aquele bastão de cobre mesmo, aterrado, com toda, como diz a norma, tudo direitinho. Em circuitos de eletrônica, muitas vezes você não tem isso, muitas vezes não. Geralmente, você não tem, né? Você não pode garantir que ali está aterrado, né? Porque a eletrônica, você liga alguma coisa até a outra fiação. Então, a gente diz que ali é o zero do circuito, ali é a nossa referência, a gente vai considerar a tensão zero, mas você não pode garantir que está aterrado. Exemplos, existem instalações elétricas que o chuveiro está realmente aterrado, a casa tem uma instalação do fio terra, né, indo do barramento até o bastão de cobre, como manda toda a norma. Mas você sabe também que tem casas que não tem, que o fio no chuveiro não é nem ligado. Então, ali toda a instalação da casa que é referente à terra, quando não tem, a gente chama de referência. Porque, como exemplo que eu dei a Mari aqui, o terra eu tenho certeza que a tensão é nula. Mas vamos lá, eu vou usar a referência como zero. Mas se um momento você descobrir que a sua tensão de referência não é zero, é só adicionar o que você colocou na referência. Por exemplo, aqui antes, quando o B é zero, eu chamava A de 12. Mas eu digo, Cadu, essa casa não está aterrada, não. Então, a referência dela agora é 10 volts. Não tem problema para você, todas as suas tensões é só crescer 10 volts, entendeu? Entendi. É que eu estava confundido. Obrigado. Não por isso, mas os livros, quando eles falam que tensão conhecida, referência, terra, aqui, até essa disciplina de circuitos elétricos, a gente vai considerar a tensão nula. Quando vocês fizerem instalações, disciplinas mais, né, de geração, transmissão, distribuição, aí talvez mude um pouquinho. Mas aqui, que lá o referência vai ser realmente quando está errado. Mas aqui o que a gente chama de referência é zero. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, mais algum comentário, dúvida, dificuldade nessa questão? Por favor, então. Marley, minha internet tá bem ruim. Aí eu não sei se você já falou e eu não ouvi porque tá travando muito. Mas, tipo, eu ainda tô um pouco perdido no conceito de supernova. E eu fiquei pensando, tipo assim, por que foram escolhidos as fontes de tensão de 10 e de 20 volts e a de 12 não foi escolhida. Aí eu fiquei em dúvida se seria porque tem o ponto de referência ou não. Tipo, essa é a dúvida, no caso. Obrigada pela pergunta. Eu vou aproveitar o seu comentário e vou fazer o seguinte, como a sua internet não está muito boa, eu vou tirar a minha câmera, mas não me levem a mal, tá? Com toda a delicadeza do mundo, para ver se melhora a imagem para você, tá? Para ver se não sobrecarrega tanto seu sinal. Mas faço questão de repetir. Tá bom, obrigado. E eu que agradeço. Vamos lá. O conceito de supernova é o seguinte:
Quando a gente pega um circuito elétrico, análise nodal, nós precisamos identificar os nós do meu circuito, tá? Então, eu venho aqui e digo, olha, esse aqui é um nó, esse aqui é outro nó, né, aqui também, e esse aqui é um nó, bem como esse aqui também é um nó. Aí ele diz o seguinte, você escolhe onde deve ser posta a sua referência. Nessa questão que Mariana trouxe, ela já escolheu para gente. Então, ele já trouxe que a referência está na base do meu circuito. Então, eu venho aqui, chamo genericamente essa tensão desse nó de V1, essa tensão de V2 e essa tensão de V3, tá? Então, seguindo com o conceito, aí eu tenho aqui uma fonte de tensão entre o nó de referência e o nó de não referência. O que eu posso afirmar? A diferença de potencial aqui é 12 volts. Já diz, quem está me dizendo isso é a fonte, tá? Só que aqui na referência eu tenho certeza que a tensão é nula. Bom, se aqui é zero e do V2 até aqui eu tenho que a diferença é 12 volts, a primeira afirmação que eu posso fazer é V12 vale 12 volts. Então, esse seria o primeiro caso que eu trago lá no vídeo aula. É uma fonte de tensão entre o nó de referência e o nó de não referência. Então, eu posso afirmar que o nó de não referência tem o valor da fonte de tensão. Caso 1. Já o supernó, ele caracteriza em ser o seguinte: eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós que não são de referência. Se eles não são de referência, isso aqui se caracteriza em ser um supernova. Então, V1 a V2 eu tenho um supernova, bem como de V2 a V3 eu tenho também outro supernova, visto que a fonte de 20 volts, ele está entre dois nós que não são também de referência. E aí, a forma de resolver é o seguinte: primeiro, para aplicar a lei de
Onde eu mato essa tela. Gente, perdoe-me. Todos me escutando? Sim, professora, dá para ouvir. Obrigada. Tá perfeito. Obrigada. Então, Ítalo, desculpa, não era a sua internet, era a minha. Deixa eu só apresentar. Isso porque eu tive cuidado de reiniciar o modem entre uma aula que eu estava ministrando de medidas e de vocês. Vamos lá. Vai hackear a Me tela, perdoe, né? mas... Também roubar. A última vez que eles fizeram isso comigo, eu liguei lá e falei, se vocês não têm o que fazer, eu trabalho remotamente. Escolha bem, vamos lá. E aqui eu não gosto de ser indelicado. Me perdoe. Ítalo, eu vou reiniciar a explicação, porque eu não sei até onde você... Ítalo e todas, né? Eu não sei até onde você me ouviu, tá? Então, Tá me certo. desculpe a redundância. Vamos lá. No circuito, quando a gente faz análise nodal, a gente identifica os nós do circuito. Então, aqui eu tenho um nó. Lembrando que nó é a interconexão entre os elementos, também chamada de ramo. Aqui é outro nó, e esse aqui de baixo também é outro nó. Perdoe-me, normalmente nós escolhemos, é função nossa, né, do analisador do circuito, definir qual nó de referência. Só que na questão que a Mariana trouxe, o nó de referência já foi escolhido, tá? Então, aqui eu tenho um circuito onde eu tenho a fonte de tensão primeiro, a fonte de tensão de 12 volts, ele está entre o nó de referência, o qual eu tenho a certeza que a tensão é nula, e o nó de não referência, que é o V2, perfeito? Então, quando eu tenho uma fonte de tensão entre um nó de referência e um nó de não referência, eu posso afirmar que esse nó de não referência vale 12 volts. Marley, por que você sabe isso? Porque a fonte me diz, entre o potencial desse nó V2 e o potencial desse nó da base, eu tenho uma diferença de 12 volts. Se aqui é 0, então o V2 é 12 para que eu possa ter essa diferença. Bom, agora eu tenho duas fontes de tensão que estão entre dois nós que não são de referência, que é o nó, a fonte de tensão de 10 volts e a fonte de tensão de 20 volts. E aí, isso aqui se caracteriza em ser o que nós chamamos de super nó. Tanto esse nó entre o V1 e o V2, quanto entre o V2 e o V3. Bom, a teoria nos diz que um supernó eu resolvo como? Curto-circuitando, ou seja, desligando a fonte, tendo a certeza que o valor aqui da fonte vai ser, essa diferença de potencial vai ser nula, então eu trago um curto-circuito aqui, e trago um curto-circuito referente a esse supernó daqui para cá. Então, me perdoe, então, se não foi isso, e me pergunte novamente se era isso que você queria saber, por que foi considerado supernó. Professor, era mais tipo para entender por que foi escolhido tirar o de 10 volts e o de 20 e não o de 12. Mas aí, tipo, eu acho que já é por conta do ponto de referência, né? Mais ou menos. Isso. A gente tira ou mata as fontes de tensão de 10 e 20 porque ele caracteriza ser um supernó. Toda vez que você tiver um supernó, você só consegue resolver, primeiro ponto, fazendo a lei de Kirchhoff das correntes com ele curto-circuitado, e depois fazendo, aí você vai ver que vai faltar a equação para resolver. Aí você vai ter que aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, que foi o que eu fiz com Maria aqui, mas aí você volta você só analisa os laços onde tem as fontes de tensão, tá? Então, você volta com 10 volts, você volta volts para rodar a malha, tá? E achar as equações de restrições. Mas te respondendo,
Não é que eu escolho, o conceito do supernó me diz, para eu aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, eu preciso retirar ela do circuito, então eu preciso vir aqui curto-circuitar, e aí sim fazer análise da lei de Kirchhoff das correntes. Marley, por que você não fez isso na de 12 volts? Porque a de 12 volts não é um supernó. Ele está entre a referência e a não referência. Não sei se agora clareou um pouquinho mais. Era justamente isso mesmo, minha dúvida. Agora tá bem claro. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Alguém mais com alguma dúvida, questionamento nessa questão, nesse circuito? Algo não ficou claro, eu acho que tem o João Vitor, por favor, o microfone é todo seu. Boa noite. É sobre uma questão que a senhora fez, a senhora colocou na aula anterior, análise modal com fonte de corrente, aliás, com fonte de tensão. E eu queria saber o gabarito da questão, se possível, de uma das questões. João, eu deixei a questão sem resolver, é isso? Não, a senhora colocou as inequações, né? Colocou lá as equações, mas não tem os valores. A senhora disse que ficava para a gente resolver. Se for só a resolução do sistema linear, eu vou te pedir que... Essa aqui, né? Essa questão. Deixa eu ver onde é que ela está. Eu acho que é a do livro, eu tenho ela aqui. Só um minutinho. Essa questão aqui. Não sei se o livro termina. V1. Só botar aqui para você poder escrever aí também. V1. V2, V3. V1 vale 10 de cara, né? Então não é essa a questão não que eu peguei. V1 vale 10 de cara aí. Aí tem o valor do V2 e V3, que eu não sei se está certo mesmo. É isso. João, eu não resolvi o sistema linear, mas se você tiver as equações são... Não, aqui já é outra. Essa é a equação 3, essa é a equação... Resolvo para você agora. Deixa eu só pegar a HP aqui. É porque, assim, normalmente, sistema, se tivesse pilha, né? Sistema linear, como é pré-requisito da disciplina, eu não costumo resolver, não. Mas eu vou resolver para você aqui agora. Mateuzinho, eu não esqueci de você não, tá? Me perdoe, rapidinho, porque o do João é mais rápido. Em qualquer hora, minha calculadora para. Talvez sistema linear. Aqui é 1, aqui é 0, e aqui é 0. A equação 2. Teria que simplificar essa equação aqui. Você tem ela simplificada aí, João? A equação 2? Acho que sim. Eu tiro foto e mando para a senhora pelo WhatsApp. Faz isso. Faz. Ô, João, eu vou te fazer um favor. Faz isso. Eu já tenho o seu contato particular. Eu vou fazer o seguinte, ao final da aula, eu resolvo o sistema linear e te mando, e mando no grupo, na verdade, o gabarito. Começou a resolução do sistema linear,
e você só quer conferir, eu mando lá no grupo, e se você não bateu, aí eu abro o Meet com você, também divulgado no grupo para todos que quiserem participar, e aí eu tiro dúvidas, porque, na verdade, se tiver algum erro, né, a sua dúvida vai ser em cima de sistema linear, que é pré-requisito da disciplina, então, teoricamente, você já deveria responder. Então, como é só resolução, eu já deveria resolver. Como é só o sistema linear, me perdoe fazer depois da aula, pode ser? Não, tranquilo, porque já tem outras dúvidas aí pra galera. Exato, que aí eu consigo atender as dúvidas de circuitos, mas eu não vou te abandonar não, tá? Eu prometo resolver o sistema linear, pelo menos te dar a resposta final da questão. Seguindo, então, para a dúvida de Matheus, alguém tem mais alguma dúvida nessa questão? Então, vamos lá. Matheusinho mandou para a gente lá no grupo, eu tentei descobrir onde era essa questão, para ver se a imagem não ficava tão escura, mas eu não identifiquei. Então, se alguém souber qual fala que eu... É questão do Johnson. Do Johnson. Deixa eu pegar aqui a numeração. Você sabe o número, Cadu? Sei. Peraí. Vou abrir o Johnson aqui agora. Eu sei que questão é essa, viu, Matheusinho? Eu sabia que eu já tinha resolvido essa questão. Ainda bem, acho que foi uma professora. questão Ainda de bem. prova. Se bem que Ou é a 4. eu já meio que Não sei se do sei período que- passado, eu acho que foi dos... Ou é a 4.15. Adoro, gente inteligente. Ou é a 4.33 do Johnson. A senhora digita 104. Qual a página digital, Cadu? 104. Obrigada. É isso mesmo, 4.15. Cadu, que memória é essa? Ah, é porque você está estudando pelo Johnson. É meu brother Johnson agora esse semestre. Eu e ele é duplinha. Fez tudo do sádico, cansou. Então, vamos lá. Agora acho que fica melhor para vocês enxergarem do que... Porque o fundo meio amarelado, Matheusinho, acho que dificulta. Mas vamos lá, gente. E aqui eu pedi a ele a raciocínio dele para trabalhar a dificuldade. Mas vamos lá. Falando de uma forma genérica, análise nodal, identifico os nós do meu circuito. Desculpa. Identifico o nó do meu circuito. Escolho o nó de referência. Aí agora, vou chamar genericamente, depois eu venho mudando, tá? Então, vou chamar isso aqui, como aqui é o referência, ele já me deu que a diferença de potencial aqui é V, eu vou chamar isso aqui de V. Ele chamou isso aqui de um V1, então eu vou chamar isso aqui de um V2. Chamar isso aqui de um... Aí que tá a onda, porque a diferença de potencial aqui é V1, mas eu vou botar um V3. Vou chamar isso aqui de V4, na verdade é que V3, isso aqui vai ser V4 menos V3 vai ser V1, mas deixa aí. Eu acho que tem um jeito de diminuir a quantidade de variável disso aí. Mas, Matheusinho, aqui, ó, é um supernó, e aqui é outro supernó. Então, você precisa vir aqui curto-circuitar esse cara. Então, primeiramente, você vai analisar como se isso aqui fosse um nó único, bem como isso aqui fosse um nó único. Na verdade, isso aqui, de V até V3, você analisa todas as correntes que entram e que saem do nó, como se ele fosse um nó único. Professor, acho que esse foi o meu erro, então. Porque eu analisei os supernós separadamente. Eu acho que foi aí. É um só. Porque minha dúvida era justamente essa, desse V4 que a senhora colocou. Eu não usei ele para achar nenhuma equação, e aí eu fiquei, não, ele tem que ser usado para alguma coisa. Só que aí foi justamente por isso. Se eu tivesse usado o supernó como um só, como o Mari disse, o supernó, eu teria achado apenas uma equação e depois teria ido até ele. Mas a minha dúvida foi justamente essa, porque a gente não tinha visto aquele curto-circuito na questão passada que a gente tinha feito juntos, né? Mas eu acho que já identifiquei meu erro. Mas se quiser continuar, fica à vontade a questão.
Então, eu vou fazer os... Marley, nesse primeiro caso aí, lá no início, ficou V porque está entre... Eu tô pensando. Tá me escutando? Marley? Minha gente, travou de novo, foi? Eu acho que a professora caiu de novo. Travou, aí eu tirei minha... Voltou. Mari. Pronto. Pronto, tá escutando agora? Não, velho, eu tô aqui. Eu tô aqui. Até pode não querer que eu esteja. Tá, aí pegou esse primeiro nó aí, esse V. Ele ficou V porque no resistor de um homem é V também. Aí foi estilo aquele V que é igual de 12. Vocês me escutam? Agora sim. Ai, Atel. Obrigada, Ítalo. Muito obrigada, eu juro. Velho. Eles não estão respondendo no WhatsApp, mas vamos nessa. Mari, te respondendo, eu vou falar até devagar. Sim, é pelo mesmo motivo da fonte de 12 volts. Eu tenho um nó e a referência. E aqui a questão afirmou que é V. Então, como aqui é a referência, né, a tensão aqui é nula, e aqui ele diz que tem um diferencial de potencial V, eu posso afirmar que esse nó é V. Conseguiu me ouvir, Mari? E todos? Oi, consegui sim. Aí lá em cima, no caso, já tinha V1. Só que V1 está entre duas diferenças de potenciais, onde uma não é o meu ponto de referência. Por isso que eu não pude colocar, no caso, no meu V4 o meu V1, é isso? Isso. Na verdade, é o seguinte. Aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de um ponto A, vou chamar isso aqui de um ponto B e vou trazer para cá, tá? Tá. Na qual ele me diz que a diferença de potencial é V1, tá? Então, aqui, vou chamar aqui, eu chamei aqui do ponto B, certo? O que eu posso afirmar? Que a tensão de A menos a tensão de B, diferença entre elas tem que ser V1. Perfeito? Só que a tensão de A, eu chamei de um V4. Então, eu posso dizer que a tensão a VB vai ficar V4 menos V1. Só para diminuir a variável para você. Então, eu chamei inicialmente aqui de um V3, mas o que eu posso te afirmar é que aqui vai ser V4 menos V1. Tá, entendi. Obrigada. Eu que agradeço. E aí você diminui trabalhar com muitas variáveis, já cai direto as variáveis da análise nodal que você precisa encontrar. Vitor, é a página 104 digital. Como disse Cadu, escreve aí 104. Aí vai dar direto na questão do Johnson. Gente, mais alguma dúvida quanto a essa questão que o Matheus gentilmente trouxe? Estou por conta de vocês agora. Não, tem mais questões a ser solucionadas?
que alguém tenha Só pra perguntado, ser- não, Caduzinho, a não ser que você pergunte agora. É porque eu tenho uma dúvida em outra questão. Assim que terminar essa daí, eu posso mostrar Por a favor, questão? a hora, por favor, pode mandar. Se quiser mandar a imagem no particular, eu copio e colo, se quiser dizer Achei que tá qual a com, questão. achei que tá com o John aberto, né? Tô. Ah, peraí, deixa eu procurar aqui a questão. Página. Quando você procura, eu vou olhar a imagem do Matheus, que eu nem vi. Ó, o Mateuzinho aqui, ele acertou o que é ver. Ele chama isso aqui de um V2, chama isso aqui de um V3, chama isso aqui de um V1. Isso aqui não pode, Mateuzinho, porque Eu, V1 eu tentei é a usar, eu tentei diferença de usar potencial. isso, professor. Eu meio que peguei o raciocínio do V, só que errado, pelo visto. Mas foi da forma que eu pensei. Mas eu tava encucado com isso. Não, eu tô Eu botei no só... grupo que era realmente essa dúvida desse nó, porque eu sabia que não era desse jeito, mas foi a única forma que eu consegui pensar. Não, eu só tô falando isso porque eu te pedi autorização inicial para fazer isso. Não, claro, Identificar onde seria seu erro, tá? Então, cuidado sem só, problema. que você só pode afirmar que aqui é um valor de tensão a qual foi dada se esse 9,3 fosse aterrado, entendeu? Só se eu escolhesse que eu não iria aterrar aqui, que eu iria aterrar o meu sistema aqui. Aí sim eu posso afirmar que cá em cima é um V1, Entendi, perfeito. Obrigado, professor. entendeu? Eu que agradeço. Ô, Pro, Carlosinho, por sua conta e risco. a questão que eu estou em dúvida é do Johnson, a página digital é 105, a questão é 4,29. E eu vou saber resolver. Se eu não souber, o monitor que entrar resolve. 105, 4,29. Isso não é brinquedo não, viu, Cadu? Só traz questão fria. É uma dúvida assim. Eu disse. Se ela colocar para eu falar. Essa corrente I1, eu não sei quem é ela, pela lei de Ohm. Tipo, eu não consigo escrever desse jeito. Eu disse que I1 era igual à corrente que passa nesse resistor de 40 ohms. Só que não bate a resposta que eu tenho com a do livro, com a do gabarito. Então, tá errado no raciocínio. Vem comigo. Esse 1 é a corrente, a única certeza que você tem é que esse 1 é a corrente dessa fonte aqui. Mas ela não vem apenas da 40 ohms. Ela é uma junção, pela lei de Kirchhoff, das correntes. Se eu chamar isso aqui de sei lá, um IA, e se eu chamar isso aqui de um IB, eu posso te dizer que I1, ela é um IA mais um IB. Ou ainda, IB e um I de 40 ohms, né? Porque eu resolvi mudar o nome, só para chamar a atenção no que você penalizou. E você igualou I1 apenas a corrente do resistor de 40 ohms, e não é porque tem esse nó. Perdoe. E as correntes que entram e saem nesse nó, não é apenas a corrente de 40 ohms. Tem a corrente dessa fonte de tensão aqui. Certo, Pro. Mas a minha dúvida é quando eu for aplicar a lei de Ohm para poder abrir. Porque, no caso, IB vai ser uma certa diferença de potencial sobre a resistência. Quem é essa resistência nesse caso aí? A minha dúvida é essa. Quando eu fui escrever I1, eu não sabia qual era a resistência. Aí eu disse que era igual a de 40, porque tinha resistência. I1 você não vai trabalhar a lei de Ohm aqui. Você vai trabalhar aqui.
Análise nodal, né? Na verdade, ele pediu por análise nodal. A análise nodal de malha. Se eu fizesse por malha, essa supermalha, tem uma supermalha no meio, e eu poderia, no final, que eu descobrisse essa corrente da malha de 72 volts, eu poderia dizer que é igual a I1. A corrente de malha é igual a essa corrente que passa nesse ponto. Porque ela só está nessa malha. Primeiro ponto. Você fez análise de Kirchhoff das correntes? Ou você fez análise nodal ou análise das malhas? Por nó. Pronto. Por nó, você conseguiu enxergar essa supermalha em cima? Consegui. Até aí tá. Pronto. Quando você faz isso aí, você está me dizendo que 2 e 2, ele vai ser nulo, certo? Uhum. E daí você vai me dizer que 2 é igual a 0. Isso muda alguma coisa em sua vida? Você está afirmando que esse cara aqui é 0. Mas esse I2, na corrente que passa pelo resistor de 8, ele não vai estar no supernova? Ele vai estar no supernova? Como assim? Não entendi só o final dessa pergunta. E 2, ele está no sentido que passa no resistor de 8 ohms, não é isso? Certo. E 2 é esse cara aqui. Então, no caso, I2 não vai ser a tensão do nó menos a tensão do nó que está fonte de corrente dependente dividido por 8? Mais ou menos. No momento que você tem aqui um super nó, e você afirma que a corrente do I2 é 0, você já tem a corrente do I2. Não, mas é isso. A senhora falou isso, eu fiquei em dúvida agora, porque para mim, 2 seria descrito pela diferença de potencial de V1 e V2 sobre 8. Só que isso eu estou te dizendo que é 0. Só que é isso, eu estou te dizendo que é 0. Eu não, né? O supernova. Então, ele está me dizendo que V1 menos V2 é igual a 0. Ou ainda, ele está me dizendo que V1 é igual a V2. Ou ainda, que esse cara aqui também está participando. Está morto. Está morto, não? É. Mas... Curto-circuitado. Poderia repetir só o raciocínio de 0 e 2 ser igual a 0? Que eu não entendi. Com todo o prazer do mundo. E é o ponto crucial. Esse raciocínio aí. Claro. Eu também não entendi, não, porque tá em curto, onde? Como assim? Buguei. Ixi, ó, já não faria a questão da prova. Vou resolver, não, já não faria. Se Mariana bugou, aí eu não vou fazer, não. Tô brincando, meu vai. Gente, a ideia do supernova é você dá um curto, certo? Na verdade, a corrente aqui é 0 CA. Você dá um curto aqui. Significa que eu peguei o V1 e o V2 e disse que a diferença de potencial é a mesma. Então, eu estou dizendo que a tensão, diferença de potencial entre V1 e V2 é 0. Não é isso que diz o supernova. Eu preciso de ligar a fonte de tensão. Então, eu vou lá e curto as duas extremidades, certo? Concordo. Obrigado, Cadu. Então, significa que a V1 é igual a V2. Tá? E só que a diferença de potencial que eu tenho aqui é dada por essa fonte de tensão. Então, eu estou te dizendo, olha, a diferença de potencial entre 1 e 2 é 0. Só que a diferença de potencial é 2, é uma fonte dependente. E ela é 2 e 2. Então, eu quero te dizer que quando eu tenho a presença do supernova, e 2, matematicamente, é 0. Por isso que você começa por isso aqui, ó. Então, na equação do supernova, só vai ter a fonte
esse elemento de 80 ohms e a fonte de corrente, não é isso? Você vai ter esse cara, se esse cara continua trabalhando, todos os outros envolvidos têm a corrente. O 8 ohm não entra também. Ele não tem corrente. Isso aqui é zero. Ah, rapaz. Agora a sua vida mudou, né, Caduzinho? Rapaz, Agora a questão pode ser resolvida. que rolê é esse, viu? Rapaz. Eu lembro que... Só pelo fato de... quando eu digo que as eu lembro que, quando eu digo que eu não repito questão, mas eu repito raciocínio, quando eu comecei a ministrar circuitos no IFBA, acho que as 3 primeiras turmas, eu dei uma questão com esse raciocínio. O super nó tirava um outro elemento do circuito. Uma corrente, rapaz. Que rolê é esse, viu? Ô, Marley, você pode repetir o motivo pelo qual a corrente zerou? Eu entendi até a parte do curto, que é o supernó e que dá o curto. Aí depois disso eu não processei direito. Claro. Eu vou tirar mais uma vez minha câmera, mas é só com preocupação da internet. E eu vou iniciar, porque a sua dúvida pode ser a dúvida da outra pessoa. Então, me perdoem ser redundante. É o seguinte, Ítalo e os demais que não conseguiu pegar a ideia. Eu vim aqui, né, identifiquei meus nós, escolhi meu nó de referência como sendo a base. Chamei isso aqui tudo de sei lá, de um V1, chamei isso aqui de um V2, chamei isso aqui de um V3. Agora é a hora de identificar se eu tenho ou não tenho um supernó antes de analisar. Bom, essa fonte de tensão aqui me diz que, sabe que ela está invertida, que eu já tenho um valor de V3. Então, eu posso tirar pela análise nodal, Cadu me corrija se eu estiver errado, que V3 é menos 72. Cadu e qualquer outra pessoa que discordar, por favor. Deu certo, Bruno. Deu certo. Obrigada. Então, como, Marley, como? Porque essa fonte de tensão está entre o nó de referência e o nó de não referência. O menos é só porque ela está, deixa eu apagar para ficar claro, ela está com a polaridade invertida, certo? Então, eu já consigo identificar o V3. Eu preciso identificar quem é V1 e quem é V2. Só que antes de fazer isso, eu preciso encontrar definir, vamos dizer assim, se tem um supernó. Mais uma vez, o supernó ele é caracterizado por uma fonte de tensão entre 2 nós que não são de referência. Então, esse cara aqui, ele é um supernó. Perfeito. O conceito da resolução, se é que eu posso chamar assim, me perdoe a liberdade poética, mas o conceito da resolução me diz o seguinte, que para eu resolver o supernó, eu venho aqui e curto-circuito meu supernó. Então, eu estou dizendo que a diferença de potencial entre V1 e V3 é nula, tá? Porque quando você curto-circuita 2 pontos, você está afirmando que você não tem tensão ali. Perfeito. Mas quem é a diferença de potencial entre V1 e V3? Aqui eu tenho uma fonte de tensão. Então, a diferença de potencial entre V1 e V3, ela é 2 e 2, igual a zero. Matematicamente, 0 dividido por qualquer número, ele é zero. Então, eu estou afirmando que a corrente é nula. Se essa corrente é nula, então, essa corrente aqui, ó, eu não tenho. Circuito é um circuito aberto. E 2 é zero. Não sei se clareou agora, então. Ou se falhou a internet aí.
Professora, sendo bem sincero, eu não entendi, não. Eu entendi o conceito de supernova e até o curto-circuito de novo, mas o conceito de por que o I2 é zero, ainda não peguei. Ainda não... Pronto, vamos lá. Então, eu vou chamar essa diferença de potencial. Se eu disser para você, e aí você fala, Marlene, não consegui acompanhar. Se eu disser que a diferença de potencial aqui é dada pela essa tensão, em vez de chamar ela de uma tensão 2I, eu vou chamar de uma tensão X volts. Pode ser? Porque o que a fonte de tensão faz, dependente ou não, é causar uma diferença ou garantir, né, entregar a energia que garanta um diferencial de potencial entre dois nós. Então, eu estou te dizendo que aqui eu tenho uma fonte de tensão. Vamos dizer que você não saiba que é uma fonte de tensão dependente. Vamos dizer que é uma caixa preta. Mas eu te digo, ó, isso aqui é uma fonte de tensão que está emitindo, enfim, que está com a tensão aqui de K volts, tá? Então, quando eu te digo assim, porque ela pode ser uma fonte independente, por exemplo, a gente falou anteriormente de 12 volts. Então, significa que entre V1 e V2, a diferença de potencial V1 e V2 é 12 volts. Isso é claro de ver porque ela é uma fonte independente. Agora, se eu te digo assim, numa fonte dependente, né? Eu só fiz tirar o 12 volts e colocar agora, eu estou te dizendo que a diferença de potencial aqui, ele é um X volts. Então, eu vou te dizer, olha aí, então a diferença de potencial entre A e B é X volts. Não mudei nada quando a gente faz um paralelo com 12 volts. Né? Eu estou afirmando que o diferencial de potencial entre A e B é 12 volts. Só que eu resolvi agora dizer, olha, não é 12, claro, eu vou deixar isso de uma forma genérica, eu vou chamar de um X volts. Então, eu posso afirmar que a diferença de potencial é X volts. Bom, quando eu curto o circuito, aí eu venho aqui e digo, ó, então, eu vou agora ligar o ponto A ao ponto B. Eu estou afirmando para você que não existe diferença de potencial. A diferença de potencial entre A e B, ela é zero. Ítalo, tudo bem até aqui, não se preocupe se não tiver. Eu arranjo outra didática, eu sou paga para isso. Tudo bem até aqui. Quando você circulou ali o 2 e 2 volts, aí fez todo sentido do mundo. Eu entendi tudo agora já, porque o I2 é zero. É porque eu não tinha me ligado. Exato, só que... Meu Deus, de onde veio isso, meu Deus? Eu tava aqui voando. Porque pelo supernó, eu tenho que curto-circuitar aqui. Então, o que antes era X volts, eu vou dizer, olha, agora eu curto-circuitei, eu não tenho mais X volts, isso é zero. Só que o X que eu estou aqui mencionando para você é 2 e 2. Aí, a partir daqui, é matemática. Sim, sim, ficou bem claro agora. Inclusive, me passei grandão, né? Mas eu não tava vendo aquele 2 ali. Mas eu agradeço, na verdade, a sua pergunta e a sua coragem, né, de perguntar, porque tem gente aí que tá com dúvidas assim também lá no início e fica com vergonha, né? Então, circuitos elétricos eu falo e repito. É uma disciplina que eu repito o raciocínio. Repito. Por exemplo, quando eu vi essa questão, eu falei, meu Deus, eu já fiz essa questão antes. Não foi essa questão. Foi uma questão com raciocínio muito similar. A fonte de tensão na qual o curto-circuitava, que eu fiz, não era aqui em cima. Ela era no lugar do 40 ohms. Então, mas o raciocínio é muito similar. Era uma fonte dependente no lugar de 40 que fazia abrir o resistor que está agora na posição da fonte dependente. Eu só inverti isso aqui. Então, eu te agradeço muito, em nome das pessoas que não têm coragem de perguntar, por ter perguntado e ter insistido. Obrigada mesmo. Fala, Caduzinho, você abriu e fechou. Dizer, dona Marlene, quando tem uma fonte dependente dentro de um supernova, o elemento cuja ela tem a dependência é igual a zero. Pô. O circuito ou vai abrir ou vai dar um curto. Depende do elemento da dependência.
Nesse caso aqui, o 8 ohms abriu, porque a corrente é zero. Se ela fosse uma dependência de uma outra tensão, a tensão seria zero e o elemento da tensão, vamos dizer assim, curto-circuitado. Agora, eu posso afirmar, né, que I3 é igual a 40 amperes. É igual a corrente que passa em 40 amperes ali, né? I3. Onde é seu I3, baby? I3 não, desculpa. I1. Ah, que aqui vai abrir, aqui a corrente, aqui... Então, I1 vai ser igual a corrente, né? I1, observe que aqui é um supernó, né? Apesar daqui abrir, esse nó aqui se analisa Isso vai ter a fonte de Então, corrente na verdade... lá, de 2 amperes. Então, vai ser Então, essa você vai corrente... pegar... Fale. Não, então vai ser essa corrente que passa em 40 amperes, mais essa fonte de corrente de 2 amperes. Não é isso? 40 amperes não, Isso. 40 ohms. 2 amperes chega. 80, eu vou botar aqui saindo, tá? Correto. E um também tá saindo. E esse cara que a gente botou chegando. Então, isso aqui seria o quê? Sei lá, 1.5, me perdoe aqui. Qualquer pode ser uma coisa, pô. Então, vai ser, por exemplo, 2 chega, a corrente do sentido que a gente botou aqui do de 40 também chega, mais e 5. A gente está analisando esse nó, né? É. Aí tem ali que Então, passa é no esse. 80, né? Então, E um sai, e aí de 80 sai. Como eu chamei isso aqui de 80, eu vou chamar isso aqui de 40. 40. Correto. Bonito, lindo. Isso. E o outro nó é V2. É V2. Isso aqui seria um nó do supernó, lei de Kirchhoff das correntes. O outro nó para V2 seria 2,5 e 1. Chega e sai I de 40. E aí você já sabe quem é o I de 40 aqui, ó. E substitui ele aqui. Não sei se dá certo. Mas eu acho que você vai ter o valor de 1, porque vai ficar 2 mais 2,5 e 1, vai estar dizer que eu errei, quer ver? E 1 mais I de 80, e agora você tem que achar uma relação com I de 80. I de 80. É onde você vai analisar a lei de Kirchhoff das tensões para encontrar a equação de restrição. Aí vai ficar 2 e 2. Vou deixar para sua conta, viu, Gaduzinho? Qualquer coisa você grita. Vou ajudar no raciocínio aí, já foi. Eu vou tirar uma foto aqui, peraí. Tá na câmera. Ou tá sendo gravado. Não, mas eu vou daqui a pouco. Vídeo. Mas tire foto. Adianta. Qualquer coisa você grita. Você diz, Marley, eu errei. Aí eu também mando pô, você errou. Não, acha isso. Se não deu gabarito, você grita, Marley, você errou. Que aí eu faço uma errata com todo mundo, né? Porque Tá certo. vai que. Mas acho que não, hein? Muito difícil. Oxi. Difícil nada, eu erro demais. Gente, mas o que eu posso ajudar vocês? Eu deixei passar os 15 minutos aí, por conta da minha internet, né, que caiu, até eu não quis graça comigo, caiu, voltou. Então, eu deixei também, porque eu não aguento deixar vocês sem raciocínio, não. Mais alguém tem alguma dúvida? Professora, eita, ia ser em cima dessa questão aí que a senhora acabou de fechar. Por favor. Era só para perguntar por que não fechei não, na verdade seria uma dúvida do supernó. Ah, tem como abrir ela. Tá uma coisa rápida, prometo. Tá o supernó aí, né? E tudo no supernó vai ser meio que anulado. A fonte de tensão ela vai ser anulada. Então a gente vai ter uma linha vaga, né? Completamente vaga, do V1 até o V3. Isso. Eu vou redesenhar o circuito aqui para você, tá? Isso.
Na questão do supernó, Então, ele vai ficar o seguinte. Pode perguntar, Matheusinho. Eu vou redesenhar, mas pode perguntar. no caso, eu só queria saber se a corrente, se o supernó ele está vago, a linha dele está vaga, a corrente não deveria passar somente por ele, não? E I80 também ser zero, como o I2, por exemplo? Deu para entender a pergunta? Entendi. Se chegar aqui na divisão, ela passa tudo por aqui e não por aqui. Isso, essa é a dúvida. Você vai descobrir isso nos cálculos. Mas observe que o 80 ele não está em paralelo com o V3, tá? Mas eu entendi a sua dúvida. Eu vou fazer o seguinte, assim como eu falei com o Caduzinho, eu vou deixar você achar isso nos cálculos e me responder. Traz para mim que eu quero trabalhar isso com você. Tá ok. Tá? Pode deixar. E aí você vai dizer, olha, mas não consegui enxergar, não consegui enxergar. Mas faz as contas lá e me fala. Eu faço questão. Horário de atendimento, hoje, inclusive, ninguém se manifestou. Mas vou falar de novo, nosso horário de atendimento, eu falei isso nas aulas para trás, eu acho que eu só esqueci de botar na sala, mas nosso horário de atendimento está de 3 às 4, às quartas-feiras, desde que me mande mensagem pelo menos 24 horas antes. Eu vou dizer por quê. Porque às vezes, como hoje, fica eu sozinha. E aí vocês não aparecem, eu fico aqui, né, sozinha. Então, na verdade, eu estou sempre na frente do computador. Que hoje eu estava fazendo a prova da integrada, mas eu estou sempre na frente do computador. Mas é quando vocês pedem, a Marla, eu vou aparecer, aí o que eu penso fazer naquele horário, obviamente, eu faço em outro. Tá? Então, é só por isso. Mas o horário é de vocês. Prioridade é o atendimento a vocês. Porque às vezes eu fico realmente sozinha. Ô, Bruno, para mandar mensagem, via WhatsApp, via e-mail, para confirmar que a gente... Do que você achar melhor. Você pode mandar via WhatsApp. Os alunos mais... Não, eu fiquei assim, com medo. É porque eu estava com dúvida, eu mandar até essa questão mesmo. Mas eu fiquei com medo assim de mandar... Pode mandar WhatsApp, pode mandar no particular, pode mandar no mural da sala de aula virtual, pode mandar por e-mail, desde que chegue até mim e eu confirme. Se eu demorar a te responder, pode mandar de novo. Marley, você viu isso aqui? Marley, você viu isso aqui? Tá certo. Porque eu estou disponível para o atendimento a vocês. É isso. Eu gosto, além de ser minha função. Tá certo. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Matheusinho, eu fico esperando o seu retorno, viu? Você vai desenvolver o raciocínio, você e todos que quiserem. Porque foi uma pergunta do Matheus, por isso que eu estou direcionando a ele. Ele vai fazer as contas, ele vai ver, aí ele vai tentar entender quem é a corrente do 80, quem é a corrente do supernova. Na verdade, quando a gente curta-circuita ali, não é que é curto-circuitado, é um artifício para resolver. Então, cuidado na hora que você fala assim, vai passar todo pelo curto, não é? É apenas um artifício, vamos dizer assim, de análise para encontrar a resolução. Eu acho que eu consegui entender, professor. É como se só seria curto-circuitado se houvessem duas linhas, a do supernó e aquela linha do resistor de 80 estivesse indo direto até V3. Aí sim seria curto-circuitado o resistor, né? Isso. Graças a Deus. É graças a Deus. Claro, é fechamento. Não pegue a agonia de Cadu e Mário. Se botar Cadu, Mário... Tô passando mal. Eu tô estudando com Mariana todo dia, professora. Tô estudando com Mariana todo dia. Como Mariana, é que não fica tem agoniada? uma velocidade... Mariana tem uma velocidade que é só dela. Eu já disse, no dia que Mariana conversa comigo, eu paro tudo só para ouvir ela, porque ela fala rápido demais para mim. Então, daí você sente a energia da pessoa. É hora ligar no 220, não, ligar 380, a alimentação dela é industrial, ó, porque a bicha tem energia demais. Quando a Mariana fala, eu tenho que parar tudo e ouvir. A minha terra não se fala rápido assim, não. Mário, eu queria ter sua energia, tô brincando assim, mas você sabe que isso eu vejo, eu particularmente, isso para mim é um elogio, eu vejo como uma qualidade.
Gente, mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Eu peço perdão pela ausência da internet, mas na aula anterior, a aula de medidas, a gente até estendeu, rodou super bem. Aí eu achei que até eu tive que baixar uns vídeos, eu falei, não, tá baixando devagar. Eu fui, desliguei, liguei o modem. Acho que até eu não gostou disso, não, e me derrubou da aula. Então, me perdoem, tá, por isso. Mas, ratificando o que eu dei recado no início, mas eu entendo que algumas pessoas atrasaram um pouquinho. Um dos recados foi, nós teremos monitor a partir do dia 29, então, repetindo, o monitor já vai chegar pegando a batata assando, ele vai dar aula para vocês na véspera da prova, vai, porque o trabalho ele começa a ser pago a partir do dia 29, então ele vai dar aula para vocês na véspera da prova. Então a gente vai ter aí, eu só tenho que confirmar se serão 2 ou 3 atendimentos, isso vai depender da reunião, eu estou esperando saber quem vai ser o monitor para poder reunir com ele. Eu posso falar? Semana que vem nós... É porque já Só saiu. tem um inscrito? Né? Já saiu? Então me atualiza. É João. Ah, Joãozinho, nossa, se eu soubesse dele, eu já tinha tirado. Tinha tirado o couro dele já. É porque hoje eu me inscrevi nas sinais, hoje era dia de recorrer. Aí saiu a parcial hoje. E ele, por nota, estava em primeiro. Ah, cara, não sabia. E os documentos dele estavam legais. Depois você me manda o link. Manda. Perfeito. Então, o João é uma pessoa... Eu fico feliz, eu não sei como foram os concorrentes, mas eu posso falar de João. João fez questão, não é? Acho que o João fez mais questão que eu na vida. Não, o João fez muita questão. Foram 3? Foram 3. Me manda o link depois, para eu baixar o edital, que aí eu já vou chamar ele para prosear. E ele falou comigo, eu nem tinha me dado conta que... Falei, não, João, vamos esperar, vou ver se mais alguém vai. Porque acho que estava esperando se alguém vai recorrer, né? Saiu hoje, mas como só poderia ter ele recorrer se ele não entregasse alguma documentação errada, como por acaso foi o meu caso. Eu entreguei a documentação errada, então eu tinha um dia para recorrer, para mandar de novo. Mas eu vi lá e não tinha nenhuma ressalva em circuitos. Mas eu mando para a senhora. Então, ótimo. Manda para mim o link, por favor. Eu vou até... João, é bom que ele é acessível pelo WhatsApp, eu já vou adiantar a reunião com ele, para ele não chegar com a batata assando. Mas ele só pode entrar realmente depois do dia 19 para trabalhar, tá? Então, antes disso, ele não pode dar aula para vocês. João, se for realmente ficar ele, eu não sei quem é os outros, mas ele fez muitas questões, mesmo, e vocês vão estar muito bem servidos, tá? É uma pessoa com paciência também, eu adoro pessoas com paciência, porque as dúvidas, né, ele tira todas, porque todas as dúvidas são dúvidas consideráveis. Mas, enfim, temos monitor, e ele entra em sala, eu tenho um calendário aqui, a partir de 29 já é segunda-feira, ele entra em sala semana que vem, tá? O segundo aviso que eu dei no início da aula é, dado o cronograma, né, semana que vem as 2 aulas, eu vou juntar tudo no sábado, para vocês fazerem prova, então, eu só ministro aula na quinta-feira, aula já disponível já disponível para aula síncrona. Marley, por que você não vai dar aula terça e quarta? Porque, na verdade, a aula de terça e quarta eu vou juntar em 4 horários, que a prova vai ser no sábado. Peço que vocês compareçam na quinta, porque é na quinta que decidiremos, e quem for ausente vai ter que concordar do mesmo jeito, onde decidiremos o horário da prova, tá bom? Então, na quinta, a gente vai bater o martelo no horário da prova, em especial pelas pessoas que trabalham, tá? Eu peço que compareçam, para poder ter voz, porque a obrigação do aluno está em sala, se ele não tiver, ele vai concordar com o que for decidido na aula, sim. Perfeito? No mais, eu passo a voz para vocês. Alguém tem algum ponto mais para colocar? Não? Então, aqui eu encerro a aula. Mais uma vez, meu pedido de desculpa assim, pelo que a Theo fez comigo. Desejo a vocês uma linda... Oi. Só lembra de olhar lá a questão que eu mandei? Estou com você e com o João Vitor também para responder. Vou olhar agora. Tá certo. Tchau. Um beijo.
Bom descanso, gente, se cuida, tá? Eu vou só fazer uma ressalva aqui, nada de circuitos, mas que você devem ter ouvido demais. A incidência do coronavírus para nós jovens, melhor para vocês que são mais jovens do que eu, está muito grande. Eu sei que o jovem, ele tem uma saúde mais forte, e que com certeza se sai. Também a estatística da doença para cura está muito maior, apesar de o Brasil estar liderando aí muitos casos de morte por dia. O que eu venho ressaltar é a sequela que a doença está deixando. Então, por favor, se cuidem, cuidem dos seus, não abusa, não está fácil, acho que todos nós já cansamos, né? Eu estou tentando ao máximo das disciplinas que eu posso, tentar diminuir né, esse espaço que a gente tem, mas fica aqui o meu pedido, para vocês sim insistirem na máscara, para vocês sim insistirem no álcool, para vocês sim insistirem em se cuidar, tá? Fica bem, e eu estou por aqui. Boa noite, Marley. Beijão, obrigado. Beijo, então, boa noite. Eu que agradeço. E o povo tem que lembrar Beijo, que Boa noite, tchau, tchau, Marley. a seleção natural tá aí. O pessoal tem que ficar em casa. Quer ser melhor que dá, aí dá ruim. Eu acho também. Mário, me dá um pouco da sua energia. Boa noite, Thomas. Tomás, assentando lá, perdoe. Boa noite, prof. Boa noite, até a próxima. Beijo, Mateuzinho, Beijo, saudade. beijo. Saudades.